Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui do canal Valdoir. Eu vou fazer esse vídeo aqui, vou falar mais baixo porque eu já tô gravando tarde da noite. Eu tô até com insônia. Tô vendo uma entrevista de podcast aqui, uma entrevista de um podcast grandão, que eu não vou dar nome aqui, mas é um podcast grande aí, em que o cara recebe entrevista várias personalidades e tal, né, de televisão, da própria internet, aqui do YouTube. O cenário dele é muito bacana, eu gosto do cenário do podcast, tá? O podcast em si eu não gosto muito, assim, porque eu acho que o cara é meio lacrador, né? E é um podcast que ele recebe muito pastor evangélico, muita gente do meio evangélico, especialmente pastores evangélicos, né? Tem até um pastor evangélico aí, um cara que é bem sabichão aí com bagulho de escatologia, né? Que é aquele negócio lá de você aprender coisas do fim do mundo, do apocalipse e tal, né? É um senhor de idade, é um pastor aí muito famoso. Esse dia até compartilhei vídeo lá no meu Kawaii principal, que eu recomendo para que você siga lá, porque aquele Kawaii já tá chegando quase a 100 mil seguidores. Olha lá, que benção, obrigado. De vez em quando tem uns vídeos lá que bomba, o pessoal não gosta, enfim. Alguns gostam, outros não gostam, mas fazer o quê? Né? O lance lá é divulgar, compartilhar e cada um deixa a sua opinião, tá? Mas esse pastor, vou falar baixo aqui, esse pastor, que recentemente eu compartilhei um vídeo dele lá no meu canal principal, é um pastor já de certa idade, e ele comentou sobre o negócio lá do negócio lá de Israel, os ataques lá de Israel, que estavam dizendo que aquilo lá ia começar a terceira G mundial, o terceiro conflito mundial, que acabou não acontecendo, felizmente, graças a Deus aí, né, acabou não se consumando por enquanto, né. Enfim, e esse pastor, então, assim como muitos, pastor Flávio Amaral, esse eu cito, pastor Flávio Amaral, já deu entrevista no podcast desse cidadão aí, esse camarada, que eu repito, um camarada lacrador. E eu tô vendo, cara, a entrevista que ele tá dando, que ele tá fazendo com um cara aí um famoso jornalista de fofoca, né? Aquele jornalista de fofoca, gente, amor, eu não minto, amor, eu não minto, tá? É verídica, amor, a minha informação é verídica. Tá, eu tô falando desse jeito, todo com esse sorriso torto meu aqui, mas o cara não tem sorriso torto, o sorriso dele é o sorriso certinho e sorriso Colgate, o famoso sorriso Colgate, diga-se de passagem. Eu tô vendo a entrevista desse jornalista, enfim, que é um cara muito famoso, enfim. É um jornalista que eu me lembro que na época que eu acompanhava aquela cantora flopada e vulgar, ele lançou livro, ele escreveu a biografia daquela cantora miserável, daquela cantora lá. A biografia se dizia não autorizada, mas ele falou, não, mas foi autorizada, amor. Ela me autorizou. Amor, eu passei todo o livro para ela, leu todo o livro no avião que ela estava, sabe? No avião que ela estava, amor. Então não tem esse negócio. Era autorizada, sim. Era autorizada mesmo. Mas é bizarro, inventando um cara, eu acho que é mais bizarro ainda. Eu vi nessa entrevista até que ele tem um imitador oficial, só que ele não gosta de imitador. Imagina o dia que eu ficar famoso, né, gente? Imagina o dia que eu ficar famoso, aí vou fazer esse corte aqui, né, do vídeo. Aquele gordinho de toca lá te imita direitinho, parece tu, assim. Eu aceito isso, você tem que parar de me imitar, senão eu vou processar você, seu gordo lazarento. Eu não aceito isso, não aceito. Que imitação de merda. Mas enfim, então eu tô assistindo o podcast aqui do camarada lacrador aqui, o tiozão lacrador, e, cara, eu fico pensando em ironia, o cara tá falando palavrão, o cara tava falando que esse jornalista de fofoca, muito influente, muito famoso, né, enfim, é um jornalista também lacrador, é um jornalista ali que apoia e tal, comentou aí de um camarada aqui do YouTube que diz que vai pra, né, o camarada já é da turma da bandeirinha lá, né, já é, né, gente, né, você sabe, né, o homem come, né, como diria o pastor Saulo lá, o homem come, mulher com mulher, mas aí o cara agora diz que ele vai jogar no outro time de campo, e não vai ser ele, vai ser ela,
entendeu? E aí diz que uma famosa plataforma de streaming vai fazer um documentário do cara trocando o time, entendeu? Tipo, né? E o cara diz, não, amor, tudo bem, eu respeito o cara, achando que já achei. Agora eu não sei se eu tenho que tratar ele como ele ou ela, certo? Né? Ai, eu não vou ser cancelado, né? Amor, eu não posso ser cancelado. Eu trabalho na terceira maior emissora do Brasil. Eu não posso ser cancelado, né? Ei, querida, ei, querida, ei, eu não posso ser cancelado, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, e esse cara, esse entrevistador, lacrador, o cara foi um palavrão, o cara fez piada com Deus, cara. O cara fez piada com Deus. O cara dando risada. Aí eu pergunto, como é que pode esse mesmo cara, não esse do sorriso, não do sorriso torto, que é o meu, o outro sorriso, lá o sorriso certinho. Esse cara entrevistador, que eu, enfim, que se diz inteligente, né, que o podcast dele é inteligente pra caramba, ó, inteligente pra caramba. É, muito inteligente. O cara faz piada com Deus, o cara faz piada com religião. Como é que pode se. Aí eu pergunto: como é que pode esse mesmo cara, que faz esse tipo de. Tem esse tipo de postura. Ah, mas só piada, né? É só gozação. Tô vendo agora no vídeo aqui, o momento da entrevista aqui. Se tivesse aquele bagulho lá de Noronha, aquele negócio lá que vários homens, né? Se relacionam ao mesmo tempo de forma íntima, vamos botar assim, só que de Noronha, que virou até piada, a mesma coisa que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Mesma coisa que aconteceu em Sodoma e Gomorra, só que em Sodoma e Gomorra era céu aberto. E fizeram, segundo a Bíblia, fizeram isso, tentaram fazer isso com os dois anjos lá que foram resgatar Ló e a família dele, né? E os anjos cegaram aquele povo lá. Esse camarada fazendo piada com esse tipo de situação, né? Absurda. E agora é o mesmo cara que recebe no mesmo podcast pastores de igreja, cara. Pastores, padre eu não sei, mas pastor de igreja. Pastores, inclusive, que tem um público, né? O pastor Flávio Amaral, como eu já falei, aquele pastor senhor de idade, um pastor muito famoso, que disse que até que é o pastor da Karina Bach, daquela ex-atriz, né, Karina Bach. Outros pastores também, pastor Rodrigo Silva, né, do Adventismo, já deu entrevista para ele e tudo. Então, volta e meia tem esse povo, né? Como é que pode, cara? Como é que pode o cara, o sujeito que é todo ali, e esses pastores até elogiam o cara. Não, mas esse cara, ele é tão culto, é um cara que respeita, deixa o entrevistado falar, não sei o quê. É um cara ali que realmente está interessado, ele fica citando as escolhas de Jesus, de Bíblia e tal. Como é que pode esse cara ter essa postura, dar risada e ficar falando, se eu tivesse nesse negócio de Noronha, eu queria estar lá. Cara, mano, eu fico assim, velho. Entendeu? Então, Valdeir, mas é o trabalho do cara, ele é um cara que é contador, ele era contador de piada, ele faz stand-up, ele tá ali com um personagem, cara. Mano, não é questão de personagem, gente. Desculpa, não é questão de personagem. Eu acho que é uma questão de caráter e uma questão de princípios, entendeu? Se tu convive com pessoas que têm um tipo de vida mais sérias, digamos assim, isso vai te influenciar para você também ser uma pessoa mais séria, para você mudar certas atitudes, certas posturas. Então, com todo respeito, se você é um cara que convive, mesmo que seja uma questão só profissional de trabalho, você dá espaço, enfim, você convive com pessoas, por exemplo, um cara que prega a palavra de Deus, um pregador da palavra de Deus, não é possível, né, quando você não tem, então, essas pessoas que pregam a palavra de Deus, e você, de repente, você tem uma pessoa como do mundo, como esse jornalista de fofoca, que é um jornalista totalmente, até você não pode esperar, né, você não pode esperar de uma árvore plantada em solo ruim que dê fruto bom, né, como a Bíblia fala. Então você não pode esperar de um sujeito que
declaradamente daquela turma da bandeirinha, um sujeito que já teve problema com droga, né? Problema com droga, né? Um sujeito que já aparecia na televisão, você via o cara noiado, literalmente drogado, um sujeito que ficou famoso, ele fala tanto em cancelamento, que tem pavor de cancelamento, é o mesmo cara que foi cancelado por expor um crime que uma atriz sofreu, expôs ali um crime que ela sofreu, que ela foi vítima, que ela teve que, inclusive, que ela podia ter recorrido à lei para tirar o fruto que foi gerado por esse crime, ela não quis. O que ela fez? Ela geriu, ela teve o fruto e ela abandonou no orfanato. Você sabe, né? Enfim, ela podia ter cometido o aborto, você sabe, e não quis. Enfim, o cara expôs isso na televisão pro Brasil inteiro. O cara expôs em rede nacional. A própria presença desse cara hoje na TV aberta é absurdo. Esse cara devia estar devidamente execrado. Mas tudo bem, cada um. O brasileiro tem memória curta. Agora, esse cara, você dá palanque ainda pra esse cara, né? É um cara que lança uma biografia dita não autorizada, que foi devidamente fake news, porque a pessoa lá, artista, sei que pode chamar aquela criatura, aquele demônio em forma de mulher de artista, né? Então, cara, eu não tenho nem o que falar, cara. Não tenho nem o que falar. Ou seja, um cara que recebe, que dá espaço, recebe como convidados pessoas que têm uma vida, às vezes, até ilibada, pessoas que são da vida de Deus, que pregam a palavra de Deus, que pregam a Bíblia, e você é um cara que, pelo menos, então agora eu acho até que é fingimento, só pode ser fingimento um cara. Então deve ser coisa do personagem dele, desse entrevistador, que fica ali todo interessado de ler a Bíblia, até cita algum outro versículo bíblico que ele se interessa. Esse mesmo cara, com a desculpa de querer lacrar, de querer agradar a audiência dele, de querer ser um cara democrático que dá espaço para todas as opiniões, todos os tipos de ideologias e tal, ele se contagia e ele se envaidece com gente com uma vida completamente oposta e fica ali com os comentários, com as ditas brincadeiras dele, falando as coisas mais abjetas que justamente qualquer cara, então, dito homem de Deus, ia tratar como um pecado abominável. Dizer, meu amigo, fulano, se converta, para de fazer, se tu quer fazer isso, não faça em jeito nenhum. Português bem claro. Para finalizar o vídeo, eu quero dizer o seguinte, se você é um cara que estivesse no lugar desse dito entrevistador que se diz inteligente, que para mim é um asno, é um ignorante completo, o podcast dele não deve ser chamado de gente inteligente, de gente burra, gente ignorante, né? Se você recebe, se eu tenho, por exemplo, colocar o exemplo se eu tivesse no lugar dele, se eu tô num podcast que nem ele, um podcast que o Brasil inteiro ouve, que é um dos maiores podcasts do Brasil, tanto que o podcast desse camarada tá, inclusive ele cita no próprio podcast ali, tá sendo exibido uma das maiores emissoras do Brasil, a terceira maior emissora do Brasil, uma emissora aí com 3 letras, né? Esse cara, se eu tiver no lugar dele e eu recebo como convidados pastores, homens de Deus, eu jamais ia ter uma postura, ia falar, fazer piada com essas coisas que qualquer dito homem de Deus trata como pecado, como uma abominação. Um camarada que se diz homem de Deus ia chegar para ele, fulano, não faça isso. Em hipótese nenhuma. E eu vou dizer mais, se eu fosse pastor de igreja, eu ia pedir até para excluir a entrevista com esse camarada no podcast. Não interessa que é o maior podcast do Brasil. Nunca mais eu dei entrevista para esse cara e até pedir para excluir o vídeo. Porque não tem condições, cara. Não tem condições de você se diz um homem de Deus, você aliar sua imagem num programa de um cidadão, de um sujeito que fala se você quiser me convida para lá no negócio de Noronha. Entendeu? Mas é isso, né, cara? A que ponto chega para você querer ter audiência, para você manter sua dita audiência, para você querer, agradar todo mundo? Você tem que literalmente agradar gregos e troianos. Você tem que acender vela para Deus e o diabo. Olha que ponto tá chegando
esses caras aí para querer literalmente lacrar na internet. Então, esse podcast não tinha que ser um podcast que se diz de inteligência, de gente inteligente, inteligência e tal. Mas faz sentido de ser limitada. Faz sentido de ser limitado, porque não é só a inteligência que é limitada. É literalmente a vergonha na cara, que é totalmente limitado, ou para não dizer nenhuma.